Tô aqui, né? Tá. Fala, seus lindos, suas lindas. Que saudade eu tava de vocês. Mas estamos aqui porque, afinal de contas, o que que é? O que que é? Fala pra mim o que que é. É quarta-feira. E olha, vocês viram que eu tô animado, né? É porque eu separei aqui umas perguntas que vocês me enviaram, comentando aqui depois que os vídeos acabam, que ó, tá mamãozinho com açúcar, uma coisa deliciosa. Ou como nós mineiros gostamos de dizer, um docinho de leite com café quentinho. Tá uma coisa saborosa, então fica, já chega chegando, deixa o seu like, já comenta aqui a sua pergunta, a sua dúvida sobre espiritualidade, física quântica, mecânica quântica, Bíblia, dogmas, religião, tudo que você quiser que a gente vai tentar indo junto nessa caminhada. Antes, daí eu já responder a primeira aqui que vocês me mandaram, tentar responder. Eu quero falar com o nosso inoxidável de hoje. Aquele que não é fonte, mas sempre traz uma água fresca. Aquele que não tudo vê, mas sabe tudo porque controla os olhos, as câmeras. Eu tô falando dele, Paulo, que não é de Tarso. Boa noite. Boa noite, Reinhard. Boa noite pro nosso pessoal que tá sempre aí com a gente. E os novos também. Divirtam-se e sejam bem-vindos. Isso aí. Você viu? Você viu a voz, gente? Você viu a voz? Eu vejo os meus cortes e eu fico falando, nossa, por que que eu não entonei melhor a voz? Por que eu não dei uma seduzida na voz? Fiquei uma voz mais comum. E aí eu ouço o Paulo falando com essa voz de... qual é aquele... Zé Bonitinho? Apenas um tostão da minha voz? Eu morro de inveja. Então, Paulo, novo Zé Bonitinho no pedaço. Então vamos lá. Eu nem li a pergunta olhando para essa câmera. Eu vou ler aqui agora e depois eu venho para cá, tá? Então acompanha aí. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Felipe, por que haviam 2 sumos sacerdotes na época de Jesus? Então, se você mandou essa pergunta, é porque realmente você está estudando a Bíblia. E você sabe que, assim como só podia haver um rei em Israel, só podia haver um sumo sacerdote. E por que quando Jesus veio à Terra e nasce em Belém e mora em Nazaré, nós temos a informação de que, principalmente quando ele está no ministério dele, haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, sendo que apenas um poderia ser sumo sacerdote. Isso ali já representa exatamente como estava a religião quando Jesus começa o ministério. Ela estava completamente corrompida. Lembra quando Jesus chega ao templo e ele derruba todas as barraquinhas dos vendedores, do comércio? Não é porque não podia vender algo no templo, não era isso. Não podia ter uma livraria ou uma lanchonete no templo, não era isso. É porque naquela época, para você ter o perdão dos seus pecados, você precisaria oferecer um animal. E esse animal precisava ser puro, o primogênito muitas vezes, sem nenhum defeito, sem mancha, de uma alimentação muito saudável, ou seja, a primazia da sua criação. Só que o que as pessoas estavam fazendo na época de Jesus? Elas pecavam, e aí chegava lá no templo, compravam daqueles lá que estavam vendendo. As pessoas criavam em lote, como numa granja, como num matadouro. Criavam lá animais defeituosos, de qualquer jeito, sem nenhuma alimentação específica, que não era primogênito, de qualquer jeito. E as pessoas falavam, eu quero comprar esse aqui para eu ter o perdão dos meus pecados. Ou seja, elas estavam levando algo que era muito sagrado, que era o sacrifício, de uma forma leviana. Quando Jesus vê isso, ele fala, cara, eu vim para dar o meu sangue, o sangue inicial do sacrifício para a remissão, vocês estão fazendo isso como um comércio. Ou seja, vocês não estão se arrependendo do pecado. Vocês estão pecando justamente e vocês compram o perdão. Vocês estão comprando o perdão. É isso que Jesus faz. E naquela época, o sumo sacerdote, que deveria ser a pessoa que representaria o povo diante de Deus, porque o sumo sacerdote ia uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, atravessava a cortina do Santo dos Santos, ia até a Arca da Aliança, e ali ele apresentava o povo e pedia perdão em nome do povo. No entanto, que se Deus não fosse perdoar o povo, o sacerdote não saía dali, ele era consumido ali. Era uma coisa muito séria.
Só que Anás e Caifás, eles eram parentes. E eles não queriam jamais perder o poder. Eles se encantaram, se enamoraram do poder. Então o que eles faziam? Eles revezavam no poder. Quando um tinha que sair, o outro assumia. Quando o outro tinha que sair, o mesmo assumia. E assim eles continuavam tendo todo o domínio e o poder da religião em Jerusalém. Parece com alguma coisa que você vê hoje em dia? Igrejas que surgem, que pertencem a uma pessoa, cujo pastor é dono da igreja. Ele que decide o que é santo e o que é pecaminoso. Ele que decide o que vai a Deus e o que não vai. Ele que decide o que é graça e o que é pecado. Quando você vê que determinada igreja está no nome de alguém e essa pessoa pode negociar, inclusive a gente vê muito isso na política. Líderes religiosos que dizem o seguinte: eu quero tanto, eu quero isso para um candidato, em troca eu te dou tantos votos. Porque as pessoas que estão sobre a minha ordem na igreja, elas vão votar em quem eu mandar. É a mesma coisa que acontecia na época de Jesus. No entanto que Jesus fala isso. Vocês coam a formiga e engolem o camelo. Ou seja, falando isso para os líderes. Vocês pegam até o mínimo possível da vida dos outros e questionam, enquanto na própria vida vocês passam até um camelo como se não fosse nada. Olha o comparativo, formiga e camelo. A formiguinha dos outros vocês imputam como erro, vocês excomungam, vocês oprimem. Agora, quando vocês querem passar pano para os pecados dos poderosos, vocês passam e dizem que está tudo bem. Quantos líderes você vê assim, expulsando da igreja pessoas por pecados comuns, que não deveriam ser feitos, mas que fazem, enquanto dedicam, apoiam, abraçam, passam pano em cima de erros gravíssimos de muitas pessoas só porque elas são importantes, famosas ou poderosas. É isso que Jesus questiona. Vamos para a próxima? Deixa eu ver aqui. Uma vez eu vi alguém falando que a cura do rapaz do centurião romano, ele não era um servo, e sim um namorado, entre aspas, do centurião. E Jesus mesmo assim curou? Então, vamos lá. Essa história do centurião romano, ela é narrada tanto em Mateus quanto em Lucas. E o interessante é quando você vai para a escrita, para a língua que ela foi escrita, que no caso ali, nos dois evangelhos, foi escrita em grego. O fato que esse encontro de Jesus com o centurião romano, ele é muito peculiar. Porque, primeiro, era um homem muito importante, um centurião, ou seja, um chefe de 100 soldados romanos, era alguém muito poderoso, muito importante, e ele chega até Jesus. E ele vem interceder por um servo, por um escravo. Um homem tão poderoso ia se humilhar diante de um judeu, ele romano, diante de um judeu que eles tratavam como lixo, para curar um escravo? Claro que não. Um homem tão poderoso quanto esse centurião, se o escravo estivesse doente, trocava, jogava fora, matava. Ele era de Roma. Ser romano naquela época era o maior das glórias. Você vê que o apóstolo Paulo, uma vez quando ele é preso numa cidade, ele fala: epa, 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 eu sou cidadão romano. E todo mundo fica com medo. Então, esse homem importantíssimo, dentro do exército romano, ele se humilha e vai até onde Jesus está. E aí Jesus para ouvir. E ele fala: eu gostaria muito que você curasse o meu servo. A palavra não é servo, tá? Mas vamos lá. E aí Jesus diz: tudo bem, vamos lá. E aí esse centurião diz: não precisa. Não precisa. Ele com vergonha. Não precisa, porque eu tenho soldados sobre o meu comando. E a qualquer um deles eu digo: faça isso, e eles fazem, sem questionar. E eu creio no Senhor. Se o Senhor disser que há cura, o Senhor não precisa ir, porque a cura vai acontecer. Um outro ponto importante é que Jesus vira para esse centurião e diz: eu nunca vi uma fé
tão grande em todo Israel. Você imagina, Abraão é chamado pai da fé. E Jesus diz, eu nunca vi uma fé tão grande como a sua. Ele pega toda a história e diz, eu nunca vi uma fé tão grande como a sua. Pode ir, o seu menino está curado. Agora vamos lá. Esse texto, deixa eu ver aqui onde está escrito, que é em Lucas 7. Deixa eu tentar ler aqui para vocês, abrindo Lucas capítulo 7. A cura do servo do centurião. Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes chegaram a Jesus com instância e suplicaram, dizendo, ele é digno que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos ajudou a edificar a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já perto da casa, o centurião foi-lhe ao encontro e disse, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo. E mandei outras pessoas. Com uma palavra sua, o meu rapaz será curado. Meu rapaz será curado. Meu rapaz. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze, e isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, Jesus disse que nunca tinha visto uma fé igual. Primeira coisa, a gente tem 3 palavras importantes aqui em grego: servo, soldado e menino ou rapaz. Todas as vezes que alguém se referia a servo, servo como algum escravo, alguém que servia a sua casa, a palavra é doulos. Eu quero ser servo de Cristo, eu quero servir a Cristo, eu quero ser um doulos de Cristo. O servo da orelha furada, o doulos da orelha furada. Quando se refere a um soldado, a palavra em grego para isso é strationtes. Ou seja, a gente tem que ver qual é a palavra em grego que o centurião usou para se referir à pessoa que morava com ele, que ele queria usar. Ele queria usar doulos, servo comum, ou ele queria usar strationtes, como um soldado? Nenhuma das duas. Ele usou pais. A palavra em grego para pais era alguém de intimidade. O centurião está dizendo para Jesus, eu tenho um rapaz que mora comigo, que é da minha intimidade, alguém com quem eu me relaciono. Ele está muito doente. Eu gostaria que o Senhor curasse. Jesus não virou para esse centurião e disse, você se arrepende do que você está fazendo? Ah, você tem um relacionamento homoafetivo? Você precisa se arrepender. Eu curo. Mas se você não se arrepender, você vai para o inferno. Jesus fez isso? Não. Ele disse, nossa, que fé incrível. Está curado. E aliás, eu nunca vi fé igual a essa em lugar nenhum. Eu estou comovido. E vai embora. Jesus vira e diz, tá, mas olha, eu curei. Agora toma, não peques mais. Ele fala isso? Não. Por quê? Porque nunca foi errado. Nunca foi pecado. Ele apenas olha para essa situação desse casal e diz, que coisa linda. Que fé absurda. Eu nunca vi nada assim. Pode voltar para casa. Aproveita do seu paz. Aproveita do seu rapaz. Ele já está curado. E segue caminho a Cafarnaum. Eita, lereço! Essa é aquele corte que o povo vai, assim, ralar os pulsos. Entendeu? Vai arrancar cabelo da cabeça. E vai dizer, heresia, vai queimar no inferno. E aí, se fosse Jesus, diria, nossa, é mesmo? Nem sabia disso. Vamos continuar aqui? Deixa eu ver a próxima. No mês de janeiro, nós comemoramos, no dia 6 de janeiro, o dia dos 3 reis magos. Qual é
esses nomes que falam dos 3 reis magos eram os nomes deles? Vamos lá, seus lindos, suas lindas. Deixa eu voltar aqui para essa câmera bonita, para olhar nos olhos de vocês. Não olho? Ou eu olho? Deixa eu olhar aqui. Isso. Primeiro que esse nome que nós aprendemos, acho que Belchior, Belsazar, os nomes dos 3 reis magos, não está na Bíblia. A segunda coisa que não está na Bíblia é que eram 3. Em momento nenhum da Bíblia diz que eram 3 reis magos. Para piorar, em momento nenhum da Bíblia diz que eles eram reis. A única informação que a Bíblia nos dá é que foram magos, as primeiras pessoas que foram visitar Jesus. Olha que interessante. Jesus nasce e as primeiras pessoas a irem ver não são sacerdotes, não são levitas, não são crentes, não são pessoas da sinagoga, não são autoridades locais. As primeiras pessoas que são levadas pela estrela a ver Jesus eram videntes, astrólogos. A palavra ali no grego eram magos, magos mesmo. Magos de magia, de feiticeiros, de astrólogos, de adivinhos, de pessoas que consultavam os astros. Essas foram as primeiras pessoas a visitarem Jesus. Então, essa coisa dos 3 reis magos, ela veio com o passar do tempo porque os magos levaram 3 presentes: incenso, ouro e mirra. Mas nós não sabemos se eram 2, a gente sabe que estava no plural, era mais de 1. Então a gente não sabe se era 2, se eram 10, se eram 20. Não sabe a caravana que eles levaram. Só sabe que eram magos, videntes, astrólogos, astrônomos, adivinhos, feiticeiros, e que eles, em conjunto, foram as primeiras pessoas levadas por Deus a visitar Jesus e, ao visitar, reconheceram que ele era o nosso Messias e, em oferenda a eles, entregaram incenso, que é adoração, que significaria oração, adoração de um incenso no templo, ouro, que significa realeza, poder, autoridade, como rei, e mirra, que era um perfume caríssimo, que era usado para embalsamar, ou seja, eterno. Incenso, ouro e mirra. E quantos ensinamentos esse momento nos traz, enquanto nós aqui julgamos que somos os certos e abolimos qualquer religião, os próprios a receberem a primeira informação, a primeira pessoa a verem Jesus eram os magos. Que coisa linda. Quer pausar? Oi? Não, pode seguir. Ah, pode seguir? Depois eu pego. Ah, então dá, porque tô com o interfone, não sei se vão cortar essa partezinha, né? Mas anota aí. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Gente, eu só vou tirar esse relógio, porque vocês viram, né, que eu fiz uma tatuagem e ela tá coçando. Minha primeira tatuagem eu já tatuei o braço inteiro. Ah, mas tatuagem é pecado. Volta o vídeo aqui passado, vocês vão ver eu explicando sobre isso. E tá coçando. E aí agora, né? Cicatrização é assim, né, seus lindos? Vamos lá para a próxima. Como é um anjo? Ah, é sério que vocês estão me perguntando isso? Tem uma pergunta mais fácil, não? Ou mais difícil, não sei. Vou até beber água. Como que é um anjo? Como é um anjo? O anjo é igual àqueles que a gente vê, que tem estátua, bibelô, que fica, se for um anjo mais infantil, um anjo criança, é aqueles que ficam lourinho, do cabelo encaracolado, às vezes com arco e flecha, um cupido, né? E sentado em cima da nuvenzinha ou tocando harpa. Ou é igual a gente vê às vezes em filme ou em estátuas, aquela figura alta, musculosa, sempre branca, loura, com muitos adereços. É assim que é um anjo? Bom, primeiro que a gente tem que ver que quando um anjo
aparece, se materializa, ele não causa estranheza diante do povo que ele se materializou. Então, por exemplo, a Bíblia diz que apareceram anjos a Abraão, apareceram anjos a Ló, apareceram anjos a Jacó, apareceram anjos a Pedro, e todas essas pessoas não eram brancas, loiras, dos olhos azuis. Eram, como a gente sempre fala, a população ali daquela área das Arábias, porque eram de Israel, que fica ali entre Turquia, que fica entre Irã, Iraque, Síria, o povo originário da Mesopotâmia. Ou seja, um povo que parece muito mais o povo africano, o Egito, que fica na África. Então, todas as vezes que os anjos se materializaram ali para conversar com o povo, dá para entender que eles tinham aparência humana, humanoide, humano normal, 2 braços, roupas normais, e tinham uma fisionomia normal. Essa coisa do anjo louro, forte, sarado, dos olhos azuis, é uma coisa europeia que veio para romantizar e para a gente entender que eles têm força para guerrear. Tudo bem, eu acredito que os músculos, eles são coisas humanas. É a gente que precisa ser forte, sarado para ter força. O anjo não precisa disso. Mas eu vou contar uma experiência para vocês. E lembre-se que sempre que eu falo sobre experiência, eu digo que experiência é algo pessoal, não é doutrina. O que é para mim, não necessariamente é para você. E desde muito cedo, eu tinha muitas experiências espirituais. Algumas boas e outras não. Eu acho engraçado, por exemplo, tem gente que diz que tem a terceira visão ou olho aberto, alguma coisa assim, e enxerga demônio em tudo quanto é lugar. Se você tem visão aberta, se você é sensitivo e você só vê coisa ruim, tem alguma coisa errada, né? Se matematicamente falando existe 2 anjos para cada demônio, porque 1/3, né, caiu do céu, então ficaram 2/3. Então a gente tem o dobro de anjos do que tem demônios. E se você só vê coisa ruim, tem alguma coisa errada. Porque se você realmente vê o mundo espiritual, você deveria ver os 2 lados. E desde muito cedo, eu tive algumas experiências. Quando a gente vai envelhecendo, claro que essas experiências tendem a diminuir. Mas a primeira vez que eu vi um anjo na minha vida, a forma como ele apareceu para mim, ele era negro. Então, assim, ele não apareceu com uma espada desembainhada, com um véu, com capa cheia de ouro, com bracelete, com aquela roupa azul e branca, louro, grande, forte, sarado. Não, era uma figura imponente, ele tinha um corpo imponente, mas ele era negro. E eu sabia que era um anjo, até porque eu estava precisando, eu tinha me perdido, fisicamente, eu estava num local muito perigoso. Nessas minhas coisas de ajudar, né, de entrar para ajudar, fiquei 4 anos e meio ajudando no lixão, entro nos lugares assim mais perigosos, onde geralmente as pessoas não gostam de entrar naquela época para levar socorro, e eu tinha me perdido, eu estava num lugar muito inóspito. E eu orei naquele dia e falei: Pai, eu preciso de ajuda. Eu tô num lugar muito perigoso do Rio de Janeiro e eu não sei como sair daqui. Eu vou ser morto. Você imagina, um branquinho num lugar estranho à noite. E do nada eu olhei para trás, tinha uma pessoa, era um homem alto, mais alto que eu, negro. E ele falou assim: tá perdido? Eu falei: eu tô muito desesperado, eu não sei como sair daqui. Ele falou: vem comigo que eu também tô saindo daqui. Tô indo pra pista principal, a gente caminha de lá, você pega uma condução. Aí eu: que bom que você apareceu. E ele foi me levando pelas vielas, até chegar. A gente foi conversando normal, não sabia do que se tratava. Até então eu não tinha notado o que era. E até quando eu cheguei na avenida principal, onde passava transportes, ele do meu lado, não tinha ninguém na rua. Eu falei assim: poxa, muito obrigado, você é um anjo que apareceu. Eu olhando, ele simplesmente some da minha frente, some.
desaparece. E ali eu entendi que realmente eu estava correndo perigo e Deus ouviu a oração e mandou um anjo. Então, assim, é uma experiência pessoal. Não leva isso como regra. Mas o que eu posso dizer com isso? Não era o padrão como Hollywood passa, como a gente vê nas fotografias. Então, o anjo, assim como nós somos muito diferentes uns dos outros, temos ruivos, loiros, morenos, castanhos, mulatos, indígenas, negros, de todos os tipos, porque nós somos a criação de Deus, é multiforme. Da mesma forma, eu entendo que cada vez que o anjo precisa se materializar para trazer alguma mensagem ou algum cuidado, ele também tem essa multiforme propriedades de manifestações. Não sei se eu me fiz entender ou se me fiz complicar, mas era isso. Vamos lá? Deixa eu ver aqui com vocês. Próxima pergunta. Uma vez você disse que Jesus era bem-humorado. Como que eu posso saber disso biblicamente? Então, biblicamente você não vai ver assim a história de que Jesus deu gargalhada. Não, não tem. Entendeu? Deixa eu coçar aqui minha tatu, voltar para cá, voltar para cá. Então, você não vai ter a passagem dizendo que Jesus contou uma piada e todo mundo riu. Não, mas Jesus ele tinha aquele senso de humor que nós às vezes chamamos de senso de humor inteligente, o senso de humor ácido, que ele dava a lapada de uma forma humorada que o pessoal conseguia digerir. Entendeu? Então, por exemplo, existem, pela cultura judaica e pelo contexto, dá para saber alguns momentos que Jesus fala alguma coisa que ele não estava falando literalmente. Ele estava usando uma hipérbole, uma figura de linguagem, porque todo mundo, quando ouvisse, ia rir, mas ia entender que era uma lapada. Exemplo disso. É muito mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus falou isso, é óbvio que o povo que estava ali, todo mundo riu, porque sabe que é impossível entrar um camelo passar no buraco de uma agulha. Você vai ver um monte de teólogo tentando justificar que buraco de agulha era uma porta nos muros de Jerusalém. Mentira que não existe essa porta. Que era uma porta que tinha uma largura no meio para o camelo passar, que também não existia. Que era uma porta baixinha que tinha que se ajoelhar, mostrando humildade. Isso também não existe na história de Israel. Que esse buraco de agulha, ali a palavra é como se passasse um cordão, uma corda grossa, e teria que espremer para passar no buraco de agulha. Isso também não faz sentido. E que também poderia ser o buraco de agulha, aquilo que a gente vê nas pastagens, que você, para ir para onde fica o gado, existe uma passagem assim, que você tem que curvar para poder entrar. É uma porteira, mas ela é assim. E isso, para nós aqui, se chama buraco de agulha. Ou seja, o camelo não consegue passar porque ele não se dobra. Tudo isso, para mim, não faz sentido porque Jesus queria causar quando ele diz isso. Então ele diz, tá vendo essa agulha aí que vocês usam? É mais fácil pegar um camelo gigantesco, passar ali, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele choca, todo mundo ri, mas todo mundo passa a entender que você não pode adorar o dinheiro. Quem tem o dinheiro como seu senhor não entra no reino dos céus. Só há um senhor. Então você vai ver Jesus, em alguns momentos, criando umas hipérboles que fica muito assim, surreal. A gente tenta explicar, mas na realidade era Jesus usando o humor, que era uma figura de linguagem que os líderes da época usavam. Eles tinham isso como padrão em Jerusalém naquela época. Eles usavam a hipérbole, o aumentar muito a história, para chocar e trazer uma lição. E aí Jesus faz isso o tempo inteiro na sua narrativa. Ele fala alguma coisa, uma parábola, explica a parábola. Ele traz uma hipérbole, explica. Então ele tinha essa forma de atrair a atenção, de chocar e de, inclusive, fazer com que a sua mensagem não fosse esquecida. Então eu vejo Jesus, sim, como alguém humorado, um humor inteligente, alguém humano, que sabia das dores, das dificuldades e das alegrias da vida. Entendeu? Me fiz entender? Se não, não sei. Próximo aqui, que a gente já está caminhando para o final.
Deixa eu ver aqui. Tem quanto tempo de vídeo? 30 minutos. 30 minutos. Então dá pra gente anotar aí pelo menos mais duas pra gente começar a conversar. Deixa eu ver aqui. Perguntas que vocês me fazem, mas que eu já respondi, mas as pessoas continuam falando. Uma rapidinha aqui, ó. É verdade que o nome de Satanás é Lúcifer? Não. Lúcifer é o nome que foi dado a ele pela cultura. Lúcifer não existe na Bíblia. Existe Satanás, que é advogado de acusação, existe diabo, que é inimigo. Estou falando do significado dos nomes. A Bíblia também já disse que Satanás era um querubim ungido, uma estrela da manhã, chama de rei de Tiro, mas a palavra Lúcifer não está na Bíblia, ou Lucifer, dependendo de como você pronuncia. Isso veio da cultura romana, já que é um nome latim, né? É um nome em latim que significa portador da luz, Lúcifer, mas não tem nada bíblico nisso. Então, para vocês que sempre perguntam isso, a outra pessoa aqui que perguntou o seguinte: o que você acha de cristais e incenso? Então, a Nova Jerusalém, construída pelo próprio Deus, toda a sua edificação é feita em cima de cristais e pedras. O templo que Salomão erigiu e depois os outros tinham muitos cristais. O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele precisava ter uma couraça, né, uma placa no peito com 12 pedras, cristais diferentes. A Bíblia dá o nome de todos eles para poder entrar lá para se proteger. Eu entendo o seguinte: tudo que Deus fez, nós podemos usar. Tudo que a natureza produz, nós podemos usar. Ah, mas isso é da nova era, isso é da religiões afro, isso é esoterismo, é bruxaria. Foi Deus que fez? Se Deus fez, eu gostaria de usar. E o incenso? A própria Bíblia diz que o templo tinha incenso 24 horas. Então, eu não vejo essa problemática que o povo tem. Ah, e acendi um incenso na minha casa, vou para o inferno. Ah, tem um cristal, vou para o inferno. Gente, a Bíblia é clara. Inclusive o incenso não se apagava. Os cristais estão aí de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse fala o tempo inteiro. Então, o próprio Deus, ele decora a Nova Jerusalém com cristais. Só lê Apocalipse 20, 21, 22. Então, isso é nova era, bruxaria, é coisa ruim. É coisa ruim se você quiser que seja. Mas Deus fez. E se Deus fez e eu acho bonito, eu quero. Eu uso e tá lá decorando a minha casa e fim de papo. Agora sim, vamos para a nossa última pergunta. Eu acho que é a última. Deixa eu ver o que vocês estão andando falando aqui. Última pergunta, e de uma forma bem simples. Na crucificação, foi colocada uma plaquinha em cima da cabeça de Jesus na cruz. E nessa plaquinha estava escrito INRI. O que ela significa? Então vamos lá, seus lindos. Não é INRI de Henri Cristo, não, tá? Henri Cristo, aquele senhor muito peculiar. Eu posso dizer que é peculiar, né, Paulo? Peculiar, com certeza peculiar. É uma figura exótica, uma figura única, singular. Singular. Então, o Henri já esteve aqui? Você já esteve com ele? Não tive o prazer de bater esse papo. Digamos que seja prazer. Digamos que seja um prazer. Então, existe uma figura aqui no Brasil muito conhecida chamada Henri Cristo. O que é muito complicado, porque Henri é uma palavra em latim e Christus é uma palavra em grego, né? Então, INRI não é uma palavra, é um acrônico, é um acróstico, cada letra significa uma coisa, né? Mas a tradução, porque essa palavra foi esculpida numa plaquinha e colocada em cima de Jesus, é para fazer uma chacota com a história de Jesus. Essa plaquinha, ela estava escrito assim: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Essa seria a tradução para o português.
né? Ou seja, uma chacota. Nós estamos crucificando Jesus de Nazaré, nós estamos crucificando o rei de vocês. Ou seja, o rei de vocês, ele é tão poderoso, está morrendo aqui, crucificado na pior tipo de execução romana, a pedido dos sumos sacerdotes de Jerusalém. Ou seja, era uma chacota, era uma vergonha, era um tipo de humilhação. Mas o que significa INRI, então? Eu já disse que a tradução é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Em latim, é Iesus Nazarenus, Recus Iodearum. Iesus, Jesus, porque em latim, como em hebraico, não existe J. Iesus, Jesus. Nazarenus, Nazareno. Rex, rei. Iudaerum, dos judeus. Porque Judaerum, né? Judaerum, judeus. Porque não existe J. Então, é um acróstico da chacota que os soldados fizeram com o próprio Jesus. Então, quando você lê INRI, não é o nome dele. Assim como INRI Cristo é uma... qual palavra que eu vou usar para dizer que é uma coisa muito errada, graficamente falando, ortograficamente falando, gramaticalmente falando, portuguesamente falando, porque é um acróstico, um acrônomo latino. É como se o nome deles fosse assim, tô falando do Henrique Cristo, tá? É como se o nome dele fosse Iesus Nazarenus Rex Iodearum Cristo. Rei Jesus Nazareno, rei dos judeus, Cristo. Isso seria Henrique Cristo, porque é uma sigla em latim para designar quem Jesus era. E a sua tradução é, para mim, a chacota que se transformou numa bandeira linda. Lembra que eu sempre falo com vocês que eu adoro usar frases que nos acusam para nos humilhar como bandeiras. Então, assim, você é um herege. Estatua herege. Porque se ser herege é ser contra o sistema, é ser contra o dogma que escraviza, que manipula, eu sou herege. Então, assim, aquela frase que eles usaram para humilhar Jesus, dizendo que ele estava morrendo ali, que ele não era um rei nada, que ele não era representante de ninguém. Aquela frase INRI, que significava Jesus Nazarenus, Rex Iodearum, Jesus Nazareno, rei dos judeus, se transformou numa plena verdade. Ele é o rei dos reis. E agora, não só em latim, não só em grego, não só dos judeus, mas de todos nós. Com essa palavra, com esse acróstico, com essa motivação, e também lembrando do INRI Cristo, que não é Cristo, e também não é INRI, terminamos mais esse bate-papo lindo, suculento, vitaminado, que a gente teve aqui hoje. É uma alegria sempre poder estar com vocês. Lembre-se, toda quarta-feira, às 8 horas, a gente faz o ao vivo aqui, você pode interagir. Se eu não responder a sua pergunta no ao vivo, ela entra aqui no caderninho para o próximo programa. E já sabe, se você não está vendo ao vivo, deixa aqui nos comentários, faz a sua pergunta, deixa a sua interação e fala: eu não concordo em absolutamente nada com o que ele fala. Tudo bem, quais são os argumentos? Se não, só diz assim: muito obrigado. E terminando esse bate-papo de hoje, até quarta-feira que vem, se Deus quiser, eu quero dar o meu tchau para ele, que é o inoxidável da noite. Aquele que não tudo vê mais, mas tudo controla. Paulo, obrigado pela companhia. Obrigado, Heiderich. Obrigado ao pessoal que ficou aí com a gente. Um bom fim de quarta-feira para vocês. Isso aí. E um beijo no coração, seus lindos, suas lindas. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.